procurando as pessoas porque está crescendo o trabalho, né? É. Está orando. Fica de pé, vou estar orando pelas pessoas enfermas. Bruna, né? Que você falou? Bruna, né? Quem é a Bruna? É minha sobrinha. Sobrinha. Vimos no começo que nós temos aqui que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem. Então o Senhor está escutando, não apenas os olhos, mas os ouvidos do Senhor estão conosco. Pai, nós estamos reunidos como igreja e a tua palavra é clara. Pai, os 2 ou 3 concordarem na terra, eu concordarei no céu. E nós estamos aqui pedindo a saúde da Rosa, da Bruna também, Pai. Em nome de Jesus. Estende tua mão ali, Senhor, e cura, Pai. Traga para o nosso meio logo, Pai. Nós amamos essas pessoas, o Senhor ama muito mais, ó. Amém. O Senhor quer o bem de cada um de nós. Por isso nós confiamos, ó Deus, que ela vai ficar muito bem, elas vão ficar boas, ó Deus. Amém. Em nome de Em nome de Jesus. Jesus. Amém e amém. Vai sentar. Eu falei para o Gustavo agora que eu vou, se eu for Maria Helena, eu vou fazer um curso de cortar o cabelo e vou treinar no Gustavo. O cabelinho meio. É uma benção, segurança, uma benção, ação social. Está aqui o Hélio, eu convidei o Hélio para trazer a palavra nessa noite. E tenho certeza que Deus já preparou algo da padaria do céu, de pão fresquinho. Tenho certeza, amém? Você está orando mais uma vez? Pai, obrigado a Deus pela vida do Hélio, obrigado a Deus porque ele aceitou esse desafio, Pai, de trazer a palavra nesta noite. Prepara os corações e as mentes, ó Deus, para ouvir o que o Senhor tem para cada um de nós. Abençoa, Pai. Abençoa em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, igreja? A paz do Senhor Jesus a todos. Glória a Deus. Louvo a Deus por essa rica oportunidade que eu tenho, que nós temos de estar na casa do Senhor. Amém? Gostaria que os irmãos abrissem a Bíblia em Ezequiel, capítulo de número 31. Vamos meditar um pouco na palavra do Senhor. Amém. Deus abençoe. Amém? Vamos achar, se não achar, a gente aguarda um pouquinho. Ezequiel número 31, capítulo 31. Glória a Deus. Grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso nós estamos alegres. Glória a Deus. Amém? Amém. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Ezequiel capítulo 31, fica depois do capítulo 32. Aleluia. Para os irmãos acharam, né? Eu falei depois? Então fica antes. Glória a Deus. Deus abençoe, irmão. Amém? Diz a palavra do Senhor. E sucedeu no ano 10º, no 3º mês, ao 1º do mês, que veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, dize a Faraó, rei do Egito, e a sua multidão: a quem é semelhante a tua grandeza? Eis que a Síria era um cedro do Líbano, de ramos formosos, de sombrosa ramagem de alta estatura, e o seu topo estava entre os ramos espessos. As águas o fizeram crescer, o abismo o alçou, as suas correntes corriam em torno da sua plantação, e ele enviava os regatos a todas as árvores do campo que regava. Por isso se elevou a sua estatura sobre todas as árvores do campo, e multiplicaram os seus ramos, e se alongaram as suas varas, por causa das muitas águas que enviava. Todas as aves do céu se alinhavam nos seus ramos, e todos os animais do campo geravam debaixo dos seus ramos, e todos os grandes povos assentavam à sua sombra. Assim era ele formoso, a sua grandeza, na extensão de seus ramos.
porque a sua raiz estava junto a muitas águas. Os cedros não o podiam escurecer o jardim de Deus, as faias não igualavam aos seus ramos, e os castanheiros não eram como os seus renovos. Nenhuma árvore no jardim de Deus se assemelhou a ele na sua formosura. Formoso o fiz com a multidão dos seus ramos, e todas as aves do Éden que estavam no jardim de Deus tiveram inveja dele. Portanto, assim diz o Senhor Jeová: como te elevaste na tua estatura, e se levantou o seu topo no meio dos espessos ramos, o seu coração se exalçou na sua altura. Eu o entregarei na mão da mais poderosa das nações, que lhe dará o tratamento merecido pela sua impiedade, o lançarei fora. Até aqui. Amém? Irmãos, o livro de Ezequiel é um livro profético. E no capítulo de número 29, 30 e 31, Deus fala para o profeta Ezequiel profetizar a Faraó, rei do Egito. Ele fala para Faraó, eis que a Síria, ele fala no versículo 2, a quem é semelhante a tua grandeza? A quem é semelhante, Faraó, a tua grandeza? E Deus manda Faraó falar um pouco da Síria, a grandeza da Síria. A quem, Faraó, você é semelhante? Aí ele fala assim, eis que a Síria era um cedro no meio do livro com ramos formosos. Irmãos, quando Ezequiel profetizou, falou a Faraó, foi mais ou menos no ano de 450, 500 antes de Cristo, mais ou menos, lá na Babilônia. E ali na Babilônia, o rei da Babilônia, que era o rei, é o império, na verdade, o império babilônico, que era o império da época. E Faraó também Faraó, o Egito, também era um império fortalecido. Não tanto quanto o império de Nabucodonosor, rei da Babilônia. Mas ele, Faraó, era orgulhoso. Era orgulhoso. Ele não buscava a face de Deus, ele não buscava a presença de Deus. E por esse motivo, Deus usa ao profeta Ezequiel para falar a Faraó. Vai lá, Ezequiel, fala a Faraó. E aí ele vai lá e diz assim, diz o Senhor: a quem compararei? Eis que a Síria, Faraó, era como um cedro no Líbano, era fortalecido. Irmãos, a Síria era um império muito formoso, muito fortalecido antes do Império Babilônico. A Síria era o país. A Síria era o império respeitado na época. Era conhecida de todas as nações, pois ela usava das suas forças sobre as nações. A Síria era um império super fortalecido. E ele fala assim, ele fala da Síria, ó, eis que a Síria era um cedro do Líbano, ramos formoso, onde as aves do céu vinham buscar refúgio, vinha se assentar sobre os seus ramos. E a Síria era um lugar onde era regado. As águas passavam cheias de rios. Era um lugar bonito, verde, tinha fartura. A Síria era um império bastante fortalecido por volta do ano 800, 700 a.C. No ano 612, mas no ano 612, 620 a.C., o rei Nabucodonosor tomou a Síria. Mas a Síria era um império bastante fortalecido. Todos nós sabemos que o rei Davi, ele reinou sobre todo Israel. Depois de Davi foi Salomão e Roboão. No tempo de Roboão, Israel foi dividido, onde ficou duas nações, e ficou conhecida como Judá e Benjamim, como o reino do sul. E as outras 10 nações, as 10 tribos, ficou conhecido como o reino do norte. No ano de 722 a.C.,
722 a.C., a Síria tão fortalecida, ela pegou cativa o reino do norte, conhecido como Israel, e levou cativa o reino do norte. O povo de Israel foi cativo, foi cativo para a Síria. Isso porque Israel também desobedeceu a Deus. E o povo de Israel foi avisado que eles iam para a terra estranha, serviam um povo estranho. Mas o povo de Israel não obedeceu a Deus, e a Síria, bastante fortalecida, no ano 722, tomou o reino do norte e levou como escravo. E esse povo, o reino do norte, eles foram cativos e até hoje, até o dia de hoje, não voltaram mais para a terra de origem. E por isso ficou o reino do sul, como conhecido como povo judeu. Irmãos, mas ele começa a falar aqui, chamando a atenção de Faraó. Faraó, olha como que era a Síria. A Síria, todas as nações, no versículo 6, todas as aves do céu, alinhavam nos seus ramos, e todos os animais do campo geravam debaixo dos seus ramos, e todos os grandes povos se assentavam debaixo da sua sombra. Porque a Síria tinha recurso, era fortalecida. Mas ele fala aqui que os servos, no versículo 8, não podiam escurecer o jardim de Deus, as falhas igualavam os seus ramos, os castanheiros eram como os renovos. Irmão, está falando aqui do poder da Síria. Ele está relatando aqui para que Faraó já conhecia, para que Faraó visse como que era a Síria, o império assírio, e ele foi destruído, ele foi também cativo. Deus permitiu que Nabucodonosor pegasse o império da Síria, tomasse frente. Irmãos, mais ou menos no ano 612, 620, o rei Nabucodonosor tomou a Síria. E levou da Síria todos os despojos, e ela ficou totalmente enfraquecida. No versículo de número 9, ele diz assim: formoso fiz com a multidão dos seus ramos, e todas as árvores do Éden estavam no jardim de Deus, tiveram inveja dele. Portanto, assim diz o Senhor Jeová: como te elevaste a tua estatura, e se levantou o seu topo ao meio dos pés dos ramos, e o seu coração se exaltou, ou seja, você se encheu de orgulho, você não glorificou a Deus. Irmãos, o orgulho entrou no coração da Síria, o orgulho entrou no coração de Faraó. Irmãos, quantas pessoas que nós já vimos que o coração é cheio de orgulho. O rei Nabucodonosor é um que ficou orgulhoso. Ele tem um império muito fortalecido nas suas mãos, e ele construiu, e ele chegou um dia lá no seu palácio, e ele se exaltou, falou assim: olha, está vendo essa beleza? Está vendo como está assim, como está o meu reino? Olha o que eu fiz isso, eu fiz aquilo. Ele não glorificava a Deus, a glória era só para ele. Por isso Deus também falou assim: Nabucodonosor, basta, o teu reino passou. Irmãos, o orgulho, quantas pessoas mais fortalecidas, quantas pessoas de renome, muito mais poderosas do que eu e de você, quantas pessoas que têm que ser orgulhosos, quantos políticos, quantas pessoas da alta sociedade que se exaltam para assim: eu não preciso de Deus. O seu coração: eu não preciso de Deus. Não dá glória a Deus pelo que é, não dá glória a Deus pelo que tem. Irmãos, aqui no versículo 11, ele diz assim: por isso eu o entregarei na mão mais poderosa das nações. Eu até trouxe aqui fechou aqui, mas tudo bem. Versículo 31. Capítulo 31. No versículo 10 diz assim: portanto, assim diz o soberano, o Senhor: este cedro cresceu até chegar à nuvem, e por isso o seu coração se encheu de orgulho. No versículo 11: por isso eu entregarei o cedro nas mãos da nação mais poderosa do mundo. Assim ele receberá o castigo justo pela sua maldade. Eu mesmo destruirei eu mesmo destruirei a sua bela árvore. Irmãos, pessoas orgulhosas,
E ele fala assim, Faraó, você é orgulhoso, você não dá glória a Deus. Irmãos, quantas pessoas que não glorificam a Deus? Faraó, quando estava lá no Egito, que recebeu aquelas 10 pragas, o orgulho ele pegou no coração dele. Quando Moisés falou assim, quem é o seu Deus? Para que eu veja, que Deus é esse? Pois o meu Deus, eu vou lá e eu cultuo o meu Deus, ofereço oferendas ao meu Deus. Quem é o seu Deus? Pois eu sou o Deus aqui no Egito. Ele não glorificou a Deus como Deus sendo Deus. Ele não deu glória a Deus. Ele se fez Deus. Por isso que recebeu todas as pragas do Egito. Nabucodonosor não deu glória a Deus. Por isso que ele perdeu o seu reinado. Quantas pessoas que têm um coração soberbo, orgulhoso, que não glorifica a Deus, acha que não precisa de Deus. Irmãos, mas glória a Deus, porque nós estamos aqui, nós entendemos que nós precisamos do Senhor. Nós glorificamos a Deus, nós damos glória a Deus. Graças a Deus, irmãos, porque nós estamos aqui, porque nós reconhecemos o Senhor. Irmãos, o próprio Lúcifer encheu o coração de orgulho. Ele falou assim, olha, eu vou subir ao mais alto dos céus, eu vou ultrapassar Deus, eu vou tomar posição, vou ficar acima. Quantas pessoas que querem passar acima dos outros, passar as pessoas para trás, orgulhoso. Irmãos, mas longe de nós seja isso. Por isso Deus fala assim para Faraó, portanto assim diz o Senhor, como tu elevaste a tua estatura, teu coração se encheu de orgulho, eu entregarei na nação mais poderosa, eu entregarei nas mãos da nação mais poderosa. No versículo 18, a quem pois é semelhante em glória e em grandeza entre todas as aves do Éden, todavia descerá como as aves do Éden a terra mais baixa. No meio dos incircuncisos jazerás com os que foram transpassados a espada. Isso é a sentença para Faraó. Sentença para Faraó. O teu reino passou. O teu reino findou, Faraó. Quero ler para os irmãos aqui uma outra versão. Diz no versículo 18. E agora, Faraó, rei do Egito, eu pergunto, você é semelhante em poder e altura a esse grande cedro que foi a Síria? Você não é a maior árvore do jardim de Deus? Apesar de tudo isso, você também será jogado nas profundezas junto com as outras árvores. Você morrerá junto com os povos de hoje, com os povos que hoje despreza, e não será enterrado. Esse é o seu destino, e o destino de toda a sua riqueza e glória. Palavra do soberano Senhor. Irmãos, nós precisamos glorificar o Senhor. Nós precisamos reconhecer a grandeza de Deus. Porque nós somos verdadeiros pecadores, mas nós reconhecemos que Deus é o nosso Senhor. Sem Jesus, sem Deus, nós não somos nada. Mas infelizmente tem muitas pessoas que estão no poder, como esses grandes imperadores, eles achavam que era Deus. Eles construíam, eles faziam isso, eles faziam aquilo, eles glorificavam, eu fiz isso. Olha o que eu fiz, como o Nabucodonosor falou. Olha o que eu fiz no meu império, como o meu império cresceu, ficou fortalecido. Irmãos, mas eles não glorificavam o nome do Senhor. No versículo 9, formoso eu fiz. Irmãos, Deus está dizendo aqui, olha, eu te fiz formoso no rei da Síria. Você cresceu porque eu fiz você formoso. Eu fiz você multiplicar. Eu fiz você crescer. Eu fiz você crescer. Irmãos, se Faraó cresceu, foi porque Deus permitiu que ele crescesse. A Síria foi fortalecida porque Deus permitiu que ela fosse fortalecida. Então todas as coisas pertencem ao Senhor.
Faraó se fortaleceu no Egito porque Deus permitiu que ele fortalecesse. Irmãos, nós estamos passando por uma crise política. Mas nós sabemos que quem está no poder, nossa presidente saiu agora, pode ser que volte. Irmãos, ela está lá porque Deus permite que ela esteja lá. Mas ela não tem nenhum poder diante de Deus. Nós a colocamos ela lá. Nós colocamos ela no poder. Nós colocamos ela para reger sobre a nossa nação. Nós não podemos fazer nada, assim, financeiramente para ajudar, mas nós podemos orar. O papel nosso é orar para Deus abençoar a nossa nação. Irmãos, e nós temos que muitas vezes obedecer a lei, porque ela está lá, porque Deus permitiu que ela estivesse lá. Seja quem for, e nós somos debaixo dessa autoridade, que foi constituída por Deus. Nós vemos aqui, nesse versículo 9, que Deus fala assim, formoso eu fiz. Então foi Deus que fez esse formoso, a Síria se formosa. Foi Deus que fez a Síria crescer. Mas a Síria, o rei da Síria não glorificava o Senhor. O rei da Síria não compreendia isso. Ele achava que ele fazia, que ele podia fazer. Ele podia impor, ele podia fazer. Nabucodonosor foi lá, ele cresceu porque Deus levantou ele. Deus permitiu que ele se levantasse. Deus permitiu que ele se fortalecesse. Mas Nabucodonosor também não glorificou a Deus. Antes ele foi lá e pensou, olha o que eu fiz. Ele se engrandeceu, se glorificou. Ele se gloriou. Irmãos, longe esteja nós de glorificar nós mesmos. Mas toda a honra e toda a glória seja dada ao nosso Deus. Toda a honra e toda a glória, toda a força seja dada ao nosso Deus. Ele é o Todo-Poderoso. É Ele que rege nas nossas vidas. Ele que rege na nossa família. Ele que reina na minha vida. Ele que reina na tua vida. Ele que reina nesse país, nessa nação. Os céus e a terra pertencem ao Senhor. Está escrito. Bem-aventurada a nação cuja Deus é o Senhor. Irmãos, oxalá se as nações abrissem as portas e falassem, Deus, como Davi fez, né? Deus, reina nesse lugar. Como Salomão fez, Senhor, dá sabedoria para mim reinar. Olha, irmão, que bênção seria. Que bênção seria se o chefe da nação falasse, a partir de agora, vai ser baixado um decreto, todos vão ter que glorificar o Senhor e agradecer a Deus, porque Deus está no comando dessa nação. Irmãos, com certeza ia manar leite e mel nessa nação, aleluia. Porque é o projeto de Deus. Mas infelizmente, o homem queria um bloqueio. Irmãos, mas nós somos a igreja do Senhor. O nosso papel é orar. O nosso papel é glorificar o Senhor. Saber que Deus está no comando de tudo. Saber que Deus está no controle de tudo. O homem pode traçar certa estratégia, certo comando. Mas se a igreja orar, Deus colocar as mãos, se Deus colocar as mãos, não é a vontade do homem que prevalece, mas é a vontade de Deus. Amém. Irmãos, porque a vontade de Deus prevalece e permanece. Amém? Glória a Deus. Quem está disposto a glorificar a Deus? Fala assim, glória a Deus. Fala, glória a Deus pela minha vida. Glória a Deus pela minha família. Glória a Deus pela minha nação. Irmãos, glorifique o nome do Senhor. Em tudo rendei graça ao Senhor. Em tudo buscai a face do Senhor. Irmãos, aquela igreja de Laodiceia também, aquela igreja de Laodiceia. Vamos abrir lá em Apocalipse capítulo 3. Versículo 14. E o anjo da igreja que está em Laodiceia escreve, isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras. Olha, eu sei as tuas obras. Irmãos, Deus está dizendo para a igreja, e Deus fala para nós, eu sei as tuas obras. Como são as nossas obras? Os olhos do Senhor estão atentos. Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Oxalá fosse frio ou quente.
Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como diz, sou rico e estou enriquecido e nada tenho de falta. Irmãos, está dizendo aqui, eu sou rico, nada tenho de falta. Isso é um orgulho que cresceu no coração também daquela igreja. Você fala assim, eu preciso do Senhor. Eu sou pobre, eu sou necessitado. E eu preciso do Senhor. Ela reconhecia, eu já sou rica, eu não preciso de mais nada. E não sabes que és um desgraçado, destituído da graça de Deus, e miserável, e pobre, cego e nu. Olha o que está dizendo aqui para essa igreja. Irmãos, longe esteja nós de deixar o orgulho crescer no nosso coração. Longe esteja de nós. Porque isso aqui, o Faraó deixou o orgulho crescer no seu coração. Lúcifer deixou o orgulho crescer no seu coração. Mas nós não. Nós vamos glorificar a Deus. Nós precisamos do Senhor. Que o Espírito Santo de Deus entre no nosso coração, na nossa mente, para nos convencer da justiça e do juízo, do grande amor de Deus. Amém? Irmãos, glória a Deus. Eu glorifico a Deus por cada um que está aqui nessa noite. Porque todos que estão aqui entenderam que o Senhor é soberano sobre nossas vidas. Vamos glorificar a Deus. Não perca a tua fé. Não perca a fé que você tem no Deus que você serve. Glorifica o nome do Senhor. Se o mundo na forma glorifica, você glorifica. Amém. Nós glorificamos o Senhor. Amém. Porque nós entendemos que Ele é eterno, que Ele é soberano sobre nossas vidas. Vamos glorificar a Deus. Amém? Amém. Irmãos, é essa mensagem que eu queria trazer nessa noite. Que Deus possa abençoar cada um nessa noite. Amém? Amém. Vamos à oração? Vamos colocar de pé, vamos orar. Vamos orar. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus.